Vamos lá, então. Perguntinhas mais soltas. Pode ser? O Arthur falou assim, ó. Como artistas do tradicional podem se beneficiar de ferramentas do digital? Nossa, Arthur, ótima pergunta, cara. Respondendo assim, meio de improviso, eu acho que você pode usar o digital para fazer as etapas iniciais de um projeto. Toda a parte de planejamento. Na minha visão, o tradicional pode entrar só como etapa de finalização, que é onde mais brilha. Por exemplo, os desenhos e sketches iniciais, thumbnails e esses testes meio de... Você precisa recortar, montar a coisa. É muito mais fácil de fazer no digital, certo? Porque você pode dar Ctrl Z, basicamente, né? E no tradicional é legal, você pode fazer também, mas demora um pouco mais, é um pouquinho mais arrastado. Até a etapa de desenho, teste de cor, é uma coisa que você pode fazer toda no digital. Quando você tiver a imagem toda projetada, você vai e renderiza no tradicional. Eu acho que esse seria um workflow muito natural para mim. E é até um workflow que eu já vi funcionar muito bem. Até depois disso, você pode fotografar, escanear a pintura tradicional e voltar para o digital para fazer pequenos ajustes. Mas o que eu acho que o tradicional mais brilha é nessa questão da renderização, de ter algo com uma textura diferente. É uma coisa que os softwares digitais não conseguem replicar de jeito nenhum. Pode até tentar, mas não é a mesma coisa nem de longe, tá? Nesse processo, ter um projetor, por exemplo, é algo super legal. Então, faz tudo no digital, projeta na tela, só traça ali por cima e pá, finaliza, né? Pergunta do Lucas. Marco, você considera o processo de aprendizado de pintura e desenho linear? Não, eu não acho. Eu não acho que o aprendizado é linear. Eu acho que o aprendizado é orgânico. A gente pode ter muitas regras, não regras, mas a gente pode ter muitas ferramentas e o entendimento de como o cérebro funciona para o aprendizado funcionar melhor, e até isso que a gente faz na aula de como estudar, que está disponível na área de membros já, mas ela não vai ser linear porque não adianta você seguir o mesmo passo a passo que eu segui, porque você vai ter um entendimento dessas coisas de um jeito diferente, e até dependendo do seu interesse de arte, que vai ser diferente do meu, você vai ter que equilibrar os seus estudos e conhecimentos para a área que você quer atuar. A área que você quer atuar não é a mesma que eu atuo. As habilidades que eu estudo hoje, elas são diferentes da que você vai precisar. Então, cada área de conhecimento da parte de desenho e pintura, ela vai ser diferente e ela vai precisar de coisas diferentes. E todo o seu background, todo o seu passado vai influenciar no seu entendimento desse conhecimento, entendeu? Então, eu não acredito que é linear. Ele pode ter uma lógica, como eu mencionei anteriormente. E pode ter ferramentas e técnicas, que é o que eu ensino na aula. Mas eu não posso falar para você usar literalmente um caminho perfeito e você, ao final dele, vai desenhar igual aquele artista que também seguiu o mesmo caminho. Não é assim. Num escopo geral, a gente entende uma linha que você pode percorrer para estudo, mas de forma alguma ela vai ser linear. Ela vai ser toda tortinha assim, tá? E só para falar que você falou linear ali, né? Só para citar também algo geométrico, o estudo, que é uma analogia maravilhosa que o Mike Azevedo e o Lucas Parolin falaram uma vez para mim que eu gosto bastante, ele é em espiral. Ou seja, ele é cíclico. Um fundamento que você estuda aqui embaixo dessa espiral, você vai voltar a estudar quando você der mais uma volta nessa espiral. Quando você continuar dando volta nessa espiral, que é seguindo basicamente uma linha, percorrendo, você sempre vai passar de novo por esses fundamentos. Você pode passar de formas diferentes por esse fundamento. Com mais intensidade, com menos intensidade, vendo de forma mais aprofundada, revendo aquele conhecimento, mas você sempre vai passar pelos mesmos fundamentos, inevitavelmente, tá? Mas, de novo, com equilíbrios diferentes, tá? Eu acredito muito mais nesse pensamento, que também tá na aula de como estudar, do que achar que vai ser uma linha reta, uma trajetória perfeita, e que você só seguindo ela vai dar bom. O Nathan ali comentou, né, da espiral, mas dando os créditos certos, Mike e Lucas Parolin. Ó, a Juliana falou a mesma coisa, ó, gosto de dizer que o aprendizado é uma espiral pra cima. Ah, galera, tá tudo na aula de como estudar, hein? Beleza. Pergunta do Renas. Marco, em algumas lives você recomenda trampar com props para se inserir no mercado. Teria como aprofundar esse conselho? Pode ser, pode ser. Qual que é a ideia desse conselho? E eu vou explicar o que é prop também. A ideia desse conselho é que você faça um tipo de trabalho ou busque um tipo de trabalho menos complexo
do que uma grande ilustração cheia de personagem, com cenário e perspectiva mirabolante, tá ligado? Ao invés disso, você pega e executa um trabalho mais simples. Pegar e pintar um objeto. O que são props? Tem um portfólio muito legal de uma empresa muito bacana, chama Oculus. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui são props. Eu trabalho nessa empresa, tá? Só pra deixar um disclaimer bem importante, porque eu sou enviesado, tá? Eu trabalho pra Oculus. Mas enfim, isso aqui são props. Tá vendo que dentro desse jogo existem várias pequenas pinturas que precisam ser feitas como se fossem assets de jogo. Imagens que vão ser utilizadas dentro daquele jogo e elas não dependem de um grande esquema de ilustração complexa. Elas são renderizadas de uma forma muito mais simples do que um personagem complexo e tal. Esse aqui é um outro exemplo. Você viu que muda um pouco o tipo de trabalho? Nesse caso aqui, é em 3D. No outro, é em pintura 2D. Mas em ambos, são objetos isolados de um cenário. E que são utilizados para jogos, principalmente, que tem essa pegada... Tipo, parece um jogo mais isométrico, mas não precisa ser necessariamente, tá? Mas eles têm essa pegada de jogo isométrico e que você vai reutilizar esses props dentro do jogo. Então, esse baú vai aparecer em vários lugares do jogo. Elas se repetem, entendeu? Então, não precisa ser prop. Entende o conceito por trás disso. É o conceito de você pegar algo mais simples que é extremamente útil dentro do mercado de jogos e tentar executar isso de uma forma mais aprofundada. E ter exemplos disso no seu portfólio. Porque é algo que tem muita demanda. Eu não sei exatamente como está agora, mas na época que eu falei isso, tinha uma demanda alta e que você não precisa de um nível muito alto para trabalhar com isso. É claro, você precisa saber renderizar. Não é qualquer pessoa que faz. Mas é uma forma muito legal de você começar a trabalhar com jogos sem precisar estar criando ilustrações complexas e top nível, assim, sabe? Essa é a lógica. Então, você pode, para o seu portfólio, imaginar um jogo ou pegar algum jogo que já existe e tentar criar pequenos objetos, pequenos elementos que fariam parte da produção daquele jogo, saca? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui no portfólio tem vários, ó, do Hay Day, por exemplo. Vamos supor que dentro desse jogo do Hay Day, que é um jogo de fazendinha, você pode imaginar uma expansão natalina. Vamos supor que eles nunca fizeram uma expansão natalina. E você vai criar objetos para esse jogo, com a estética desse jogo e com o tipo de render que eles precisam, mas com objetos de Natal. E você pode fazer uma fanart disso. Usando as regras daquele jogo, você vai criar alguns props e renderizar eles bem bonitinhos, com bastante cuidado, bastante carinho. Ou só criar o concept, pode ser, ou só fazer render, você pede para outra pessoa fazer concept. Você pode misturar as coisas, sabe? Aí, de novo, gente, é o conceito por trás. É fazer algo mais pontual, mais simples, mas que é extremamente utilizado dentro do mercado de jogos, tá bom? Pode ser render de personagem? Pode ser render de personagem. Isso é muito mais simples também do que você criar uma ilustração, entendeu? Às vezes, pegar um personagem que tá na linha e renderizar ele muito bem, isso é super útil para jogos mobile, por exemplo, né? Jogos de celular. Na verdade, a gente pode até traduzir essa minha dica para, cara, entra no portfólio de empresas de outsourcing, que são essas empresas que fornecem serviço para vários jogos, e olha o que eles produzem. E tenta replicar isso no seu portfólio. É assim que você se torna útil para uma empresa. É você mostrando que você faz basicamente o que eles precisam. E aí, no caso da dica específica de prop, é você fazer isso muito bem feito e dentro da linguagem desses jogos. Você conseguindo mostrar que você consegue executar e ter vários projetos, na verdade, feitos dessa forma, já é um momento super legal para você mandar o portfólio, você se apresentar, falar, ó, pessoal, eu faço a mesma coisa que vocês fazem. Se vocês precisarem de algum artista para resolver o problema, pode mandar trabalho para mim, eu tô disponível. É assim, simples assim. E aí, se por acaso eles gostarem do seu trabalho e perceberem que você é uma pessoa educada, que tem uma boa apresentação no portfólio, que você é uma pessoa cuidadosa, que você faz as coisas com muita qualidade, eles vão deixar o seu nomezinho anotado e se o cliente precisar de mais coisas, eles te passam trabalho. É assim que funciona o mercado de jogos, saca? Sim, é o que eu trabalho, né, basicamente. Então, se mostrar disponível, se mostrar interessado, essa é a lógica, sacou? Porque, às vezes, dependendo do jogo e do cliente, pessoal, tem mais demanda do que pessoas para atender a essa demanda. Para falar bem a verdade. Dependendo do jogo, tem mais necessidade do que pessoas capacitadas, tá? E eu tô falando com muita qualidade. Não é qualquer coisa que você vai mostrar que vai estar bom. Isso é uma forma legal. É uma
forma legal. Não é a única, mas é uma forma de você começar a trabalhar na área de jogos. E eu tô falando da Austria só porque eu trabalho para eles. Mas existem inúmeras empresas de outsourcing. Dá uma pesquisada, dá uma filtrada no ArtStation, você vai encontrar que é super popular hoje em dia, né? Essas empresas de outsourcing. Tenha um trabalho de qualidade, seja educado e se mostre disponível. Olha que legal. Não é simples assim, né? E uma pitadinha de sorte pra complementar isso. Você precisa estar no momento certo, na hora certa e com a pessoa certa. Aí tem aquele quesinho de sorte que não é todo mundo que vai ter, infelizmente, senão todo mundo tava trabalhando, não é mesmo? Não é tão simples assim. Ó, boa essa mensagem, ó. Gosto bastante dos props do Cory Lofitz e do Baldi Kondin. Os do Cory, a própria Paula fez um dos dele em 3D. Muito legal você citar isso. Eu não sei se o Cory Lofitz permite mais isso, na época ele permitia, tá? Mas uma coisa que eu mesmo orientei a Paula, quando ela tava fazendo o portfólio dela, Paula é minha companheira, pra quem não sabe, tá? Paula Lume. A minha orientação pra ela, quando ela tava montando o portfólio, era literalmente essa. De tipo, começa fazendo uns props. Então perceba no portfólio da Paula, isso aqui é bem antigo, tá? Só pra deixar bem claro. Mas tipo, percebe no portfólio dela como ela começa com coisas mais simples e ela vai criando complexidade com o tempo. Não adianta ela, começando a aprender 3D, ela querer fazer uma cena super complexa, gigantesca. E também não adianta ela querer fazer o conceito dessas coisas, porque ela não é concept artist. Ela queria trabalhar com 3D. 3D, qual que é a lógica? Pega um conceito e transforma aquilo em 3D. Portfólio tem que ser isso, certo? Então, se você olhar aqui, ela não criou o conceito desse caminhão. Ela pegou esse conceito de um outro artista, pediu permissão, Jason Norton, no caso, e transformou aquilo no 3D, mostrando para os possíveis clientes que ela entende a pipeline para criar uma parada dessa em 3D, entendeu? Aqui é a mesma coisa, que é o que foi a mensagem ali do Pico, né? Tem os propzinhos aqui do Cory Lofitz, ela pegou e transformou isso em 3D. Ó, que bonitinho. Então ela mostrou que ela entende o processo de criação de um objeto 3D. É isso que as empresas precisam, basicamente, né? E aí, nesse caso, fez com que ela conseguisse já alguns trabalhos, porque ela mostrou exatamente o que as pessoas precisavam. A lógica para pintura 2D não é muito diferente, entendeu? Não é muito diferente. Belezinha? Tentar responder essa pergunta do Dogs aqui, ó. E isso gera uma atolação dentro dos estúdios? Ter poucas pessoas capacitadas, como você disse, é negativo pro estúdio ou eles preferem manter essa bolha, etc? Cara, isso vai depender do posicionamento de cada empresa. Vou dar um exemplo da Mar Studio mesmo, que eu trabalhei durante 6 anos. Na Mar, a mentalidade do Mike não era expandir o estúdio. Era manter o estúdio pequeno, com poucas pessoas, com que todo mundo se conhecesse, ter uma outra vibes no estúdio. Entendeu? Não era ser megalomaníaco e ter 100 ilustradores trabalhando no estúdio e o Mike ficar bilionário. Não era essa a ideia. A ideia era ser uma parada pontual, mas com muita qualidade, sacou? Então, não. A única coisa que vai acontecer é que vamos supor que uma empresa Y precisa de centenas de props, mas a empresa de outsourcing só consegue fornecer 10. Essa outra empresa Y não vai precisar. Ela, nossa, vai ficar... Cancela o projeto, então não quero mais. Não. Ela vai fazer 10 props com essa empresa e os outros 90 vai fazer com outras empresas. É assim. Então, por isso que tem várias empresas, porque as empresas não conseguem atender a demanda completa de todas essas grandes empresas, né? Agora, para finalizar mesmo, o Enzo perguntou assim, ó. Como que funciona a parte de pagamento quando a gente trabalha para fora? Tipo, eu não sei nem como funciona a carteira de trabalho ainda, e eu queria trabalhar em alguma outsourcing. Resumidamente, você primeiro assina um contrato com essa empresa, combina valores, prazos, tereréu desse contrato. Vamos supor que você fez um contrato de 1 mês, de 21 dias de trabalho, ganhando X. Geralmente é assim que funciona, tá? Você vai trabalhar esses 21 dias. Ao final do mês, você vai mandar uma parada que chama invoice. É como se fosse um pedido de pagamento para o responsável da parte financeira dessa empresa. E aí, seguindo o contrato da maior parte das empresas, em até 1 mês você recebe. Então você trabalha 1 mês e recebe depois do outro mês. Geralmente é isso. Uma fatura. Um invoice seria uma fatura em português? Não sei. E aí você vai pegar esse invoice, quando o dinheiro vier para o seu banco do Brasil, e aí pode vir de várias formas. Tem gente que recebe direto do Itaú, tem gente que recebe direto do Banco do Brasil. Eu recebo por um site que chama Remessa Online, que vai direto para minha conta PJ. Quando você receber esse dinheiro, você tem que avisar o governo que você recebeu um dinheiro do exterior. E aí, no meu caso, eu mostro o invoice para o governo, entendeu?
Eu mostro da onde veio aquele dinheiro e de que trabalho que foi feito aquilo. Na verdade, eu não faço nada, quem faz é a minha contabilidade, né? Porque eu pago um contador todo mês para ter a empresa. É meio complexo, mas enfim. Dependendo, você não precisa ter um contador, mas eu sempre recomendo que você se comunique com um contador, tá? Que trabalheira? Mas para receber em dólar, vale a pena essa trabalheira, com certeza absoluta. Precisa ser PJ? Cara, o recomendado é que você tenha uma empresa e que você pague os impostos todos corretamente. Porque você pode pagar carnê-leão sem ter empresa, mas é uma bica de imposto. É muito ilógico você pagar carnê-leão ao invés de ter uma empresa e pagar os impostos certinhos de uma MEI ou de uma ME, enfim. Vale muito a pena você fazer certinho, tá? Falando bem sério. Porque eu acho que é tipo 30% o imposto no carnê-leão. É muito alto. Mas você vai ter que pagar imposto de qualquer forma, né? Não tem como correr. Respondidas as perguntas? Cara, eu não vou ficar falando muito sobre PJ, burocracia, porque isso aí é um papo extremamente técnico e que eu não tenho competência para falar. Eu só falei uma parte bem superficial, mas qualquer dúvida que vocês tenham a respeito disso, contratem um contador para não fazer besteira. Paga ali 1 hora do contador para o contador te explicar, para ele fazer para você, sei lá. Procura um profissional. Eu não sou a pessoa para recomendar essas paradas, beleza? É isso, então. Um beijo para vocês. Vou ficando por aqui.